Eu dividi a internet quando eu coloquei um carrossel confrontando o pecado do Neymar, o pecado de uma geração semelhante a ele e o pecado dos pastores que toleram e permitem e passam a sua mão sobre a cabeça desses, com medo de não perder, com medo de não perder afinidade, não apenas com os populares e famosos, mas acontece com pastores que querem deixar as suas igrejas lotadas. E eu levantei minha voz sobre e contra isso. E vocês viram, alcançou muitas pessoas. Eu diria, fez um pequeno estrago, né? Chegou para mais de 2 milhões de pessoas. Se vocês não viram, podem ir lá, vão ver, está no meu perfil. E os comentários estavam completamente divididos. E eu vi muitos comentários que me fizeram pensar, uau, como que as pessoas não conhecem as escrituras? Como as pessoas dão suas opiniões sem saber a verdade, e o que a Bíblia nos ensina é que o povo padece por falta de conhecimento. Ao mesmo tempo que às vezes a gente fica como Pedro querendo tirar nossa espada e cortar a orelha dessas pessoas, eu lembrei que Jesus na cruz, né? Na verdade, isso foi numa pregação que me ministrou muito, quando o nosso próprio Senhor, é uma pregação do pastor Cris Duran, se chama A Zombaria, né, você pode encontrar no canal lá, da Online World Church, se você quer assistir, muito lindo. E o Senhor ministrou através do pastor Chris sobre quando Jesus estava na cruz, o que que ele falou? O que que ele falou para aqueles que estavam jogando pedras contra ele? O que que ele falou para aqueles religiosos que o crucificaram, que escolheram a Barrabás acima dele? Falou: Senhor, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Eu sinto que estamos numa geração assim. Ao mesmo tempo que temos que estar posicionados como Jesus era posicionado, temos que ter compaixão. Compaixão pelo fato que tantos são mal ensinados. Tantos não conhecem a verdade que nos libertou. Então, eis-me aqui a entregar para vocês, ensinar para vocês o que é essa verdade e equipar vocês com a verdade para poder levar para outros. Essa é a minha esperança. A minha esperança é que disso aqui vocês venham receber o entendimento e a mensagem para poder levar para outros, pois certamente até o próprio Jesus não fez tudo sozinho. E ele enviava seus discípulos dois em dois. Ele sentava com eles, os ensinava e os enviava. E essa é a minha esperança fazer com vocês nesse momento. Vamos estar lendo, né, o que que a Bíblia diz. Responder alguns comentários que eu vi que claramente são comentários de pessoas que são ignorantes da verdade. Pessoas que se ouvissem e lessem a palavra estariam chocados. Na verdade, eu acho que tem muitas pessoas que professam ter fé, mas se eles abrissem a Bíblia para ler realmente quem é Deus, talvez eles negariam essa fé e diriam, sabe que eu não acredito nisso. E tá tudo bem, no sentido de que é melhor a pessoa conhecer a verdade e tomar a sua decisão como um jovem rico que diz, olha, eu entendo o preço e eu não estou disposto a pagar, do que a pessoa viver toda uma vida achando que tem fé e no dia final ouvir as palavras Senhor, Senhor. Ele falar as palavras Senhor, Senhor e Jesus dizer, eu não te conheço, né? Então, vamos ver alguns comentários eh, que, que eu li dentro dessa postagem para que a gente possa entrar e ver o que que a Bíblia fala sobre isso, né? Então, eu vi uns comentários aqui, que feio um pastor julgando alguém, né, criticando. Usar o nome de alguém para estampar o erro de milhares de pessoas é bem baixo, eu diria, né? Essa pessoa disse que eu estava sendo bem baixo. É, muitas pessoas falando que é Satanás que condena, é Satanás que acusa. Muitas pessoas que é por pessoas como eu, né, como você, pastor, que as pessoas não querem ir para a igreja. Que o evangelho que aponta também me condena. Ou seja, se eu prego um evangelho que aponta ao erro das pessoas, então eu estou me autocondenando. Isso que as pessoas estão falando. Não julgue para não ser julgado. E muitas coisas assim. O mais triste, né? Os momentos onde sim eu me posiciono é contra os muitos pastores, apóstolos, líderes que vão lá
E deixem seus comentários para enganar muitos. Mas eu não quero entrar muito nesse assunto hoje. Eu quero que a gente veja, eu quero mostrar para você, quero que você sinta que estamos aqui assentados nessa mesa que eu tô, abrindo a Bíblia e vendo o que as Escrituras dizem, né? Então, nesse ao vivo é isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero abrir ela e mostrar para vocês para que vocês julguem por si mesmos. Para que vocês coloquem à prova por si mesmo, vamos ler um capítulo da Bíblia e ver realmente o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Devemos ou não devemos julgar aqueles que estão dentro da igreja? Devemos ou não devemos apontar e expor o erro daqueles que estão dentro da igreja? E a Bíblia é tão clara nesse assunto que simplesmente vamos ler 1 de Coríntios, capítulo 5. Gente, se você ouve barulho porque estamos aqui na igreja, e temos um teto abençoado, glória a Deus por esse teto de metal, e aqui tá chovendo, e amém. Se tudo curta, porque a luz aqui apagou, e esse é o preço de estar numa missão e estar aqui ministrando para vocês, mas eu sei que vocês vão estar lá intercedendo para que não, né, não se apague a luz, amém? Então, eu queria mostrar para vocês e equipar vocês para poder ir. E se um dia alguém te faz essa pergunta, né, alguém te confronta, né, você vai ter o que você precisa para poder defender a verdade. Você vai poder defender a verdade como Judas disse, né, não o Judas que matou Jesus, mas Judas o irmão, que escreve que devemos batalhar pela fé que nos foi confiada. E existe um capítulo na Bíblia onde Paulo diz coisas que muitas pessoas vão se chocar ao ouvir. Ele nos ensina que a igreja deve julgar as pessoas dentro da igreja. Paulo mesmo diz que ele está condenando uma pessoa lá que fez algo dentro dessa igreja. Ele diz que devemos expulsar certas pessoas de nosso meio. Ele diz que nem devemos assentar com um certo tipo de pessoas. E vocês vão ser muito chocados. Vocês alguns, né, alguns já conhecem essa verdade. Mas essa é uma verdade que se você conhece, você deve defender. Amém? Então, a grande mentira que está sendo vendida para essa geração é que a graça não julga. A graça não aponta ao pecado. E a graça não disciplina aquele que está no pecado e no erro. E eu quero que vocês abram aí, se vocês têm sua Bíblia, 1 de Coríntios 5, que vamos estar lendo todo esse capítulo e vendo o que o Senhor ministra e fala através de 1 de Coríntios capítulo 5. Então, quem tem aí aberto pode falar amém. E eu vou estar lendo aqui para vocês, porque a Bíblia, ela nos mostra completamente o oposto. Ela nos mostra que a graça, né, não é permissiva. A graça é transformadora. A graça disciplina, a graça exorta, a graça expõe e a graça corrige. E aí também, aquele que se arrepende e responde à correção da graça, a graça perdoa, a graça purifica, a graça lava, né? Muitos não sabem, mas eu orei várias vezes pelo Neymar e por outras pessoas que iam estar vendo esse carrossel. É engraçado, no TikTok é um público muito diferente. São muitos jovens, adolescentes, eu imagino, que ouviram essas palavras, que viram os vídeos eu corrigindo, né, exortando, e todos eles. Assim, vocês têm que ver esses comentários, pessoas quebrantadas. Uau! Eu não conheço Jesus. Eu vejo que eu tô vivendo uma mentira, se arrependendo aí nos comentários, gente, pedindo pessoas orarem por isso. Falei, glória a Deus. Essa é a intenção. É por isso que somos exortados pelo Senhor, né? Então, se vocês têm aí 1 de Coríntios 5, vamos já entrar e aqui ler. O único contexto que eu vou te dar é que Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios, uma igreja que já recebeu o Espírito Santo, uma igreja que estava repleta de dons, uma igreja onde falava muitas línguas, né, descontroladamente, porque depois Paulo corrige, mas uma igreja onde houve muitos sinais, muita cura, mas também uma igreja que estava tendo muitos mestres, muitos apóstolos, muitos líderes populares que estavam entrando e tentando ganhar as pessoas através da sua popularidade, através da eloquência nas suas palavras, basicamente vamos dizer, eram coaches espirituais, e as pessoas estavam indo para essas pessoas. E houve imoralidade sexual dentro daqueles que tinham recebido do Espírito Santo, tinham dons espirituais. Então, só quero te dar esse contexto, porque tem muitas igrejas hoje em dia no Brasil que estão assim.
Então essa carta é relevante para o dia de hoje. Essa carta é uma carta, na verdade, muito relevante para a igreja brasileira. Igrejas que têm muitos dons, mas membros completamente afundados nos seus pecados. Igrejas que têm, no lugar de pastores no altar, coaches. E nós temos que levantar nossa voz, nós temos que entender isso e temos que nos preparar. Porque, como eu falei no outro ao vivo, como eu falei em outro vídeo, o anticristo está prestes a se levantar e enganar muitos. O sistema enganador de Satanás já está, porque já esteve, acho que se fala assim, desde o tempo de João, de Pedro, de Paulo, já operava. E ainda opera até o dia de hoje e cada vez com mais força. Então, vamos ler o que diz em 1 Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler tudo e aí a gente vai voltar e ir desmiuçando e vendo juntos o que a Bíblia diz. Amém? Então, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possui a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, no lugar de estar orgulhosos dessa pessoa que está no pecado dentro da igreja, não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, né, muitas pessoas julgam a igreja online. Bem, Paulo tinha um ministério online. Ele ia, plantava igrejas e conectava pelas cartas, né? Com discipulado verdadeiro. Estou aqui, olha como você está sendo abençoado pelo online. Olha como estamos aqui em comunhão. E Paulo diz: olha, mesmo que eu não estivesse lá presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Eu acredito que eu tô aqui com alguns em espírito. Acredito que tem pessoas aqui que são noiva de Cristo, irmãos em Cristo, comigo. E estamos aqui em comunhão e no mesmo espírito. E diz assim: estou com vocês em mesmo espírito, mesmo não estando lá fisicamente. E diz assim: e já condenei. Uau, Paulo condenando? Não é Satanás que condena? Bem, vamos ver o que a Bíblia diz. E já condenei aquele que fez isso, como se eu estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás. Para que? Entreguem esse homem com um propósito, Paulo diz aqui. Olha isso. Aqui já começamos a ver a operação da graça. Entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães, né, não os pais, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta, né? Já lhes disse por vídeo aqui, já lhes disse por carrossel. Amém? Eu já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Gente, vocês imaginam se eu fizesse um carrossel dizendo aqui no Brasil, não devem se associar com pessoas imorais, não devem se sentar na mesa com escarnecedores, pessoas como Neymar. E talvez você se escandalize quando eu falo o nome de Neymar. Depois, o Espírito Santo vai mostrar a importância de chamar e exortar por nome essas pessoas, assim como Paulo fazia. E, e se eu fizesse isso, praticamente como eu já fiz, né, nesse vídeo, as pessoas se escandalizam, mas está aqui. E não foi a primeira vez que Paulo falou isso com eles. Ele diz assim, ele diz, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro, olha aqui, importante, aos imorais deste mundo,
nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Deixa eu fazer uma pausa, né? Eu queria poder falar e parar e falar depois, mas eu só quero que vocês entendam isso. Se vamos usar o exemplo de Neymar, porque eu já fiz um carrossel sobre isso. Se o Neymar nunca tivesse falado que era cristão, se o Neymar não estivesse constantemente se chamando um irmão de Cristo nosso, colocando 100% Jesus, fazendo postagens com a Bíblia e tudo isso, eu não teria nada para falar dele, né? Porque aqui ele diz que Paulo fala que ele não está se referindo a pessoas do mundo. Só que o momento que Neymar se chama o irmão nosso, independente da sua popularidade e sua fama, ele tem que se submeter ao evangelho. Ele tem que se submeter a autoridades espirituais que vão pregar o verdadeiro evangelho para ele. E quando ele não faz isso, ele começa a se tornar um perigo para a igreja e precisa ser exposto como Paulo. E vamos ver, entrar e voltar a ver o que diz sobre o fermento e tudo isso. E por isso temos que expor, por amor a ele e por amor a igreja, a noiva de Cristo. A Bíblia está repleta de avisos e alertas para nós cuidarmos do rebanho, de cuidar do fermento, de cuidar e não permitir com que lobos e pessoas venham levar as ovelhas. E quantas pessoas são influenciadas não apenas pelo Neymar, mas muitas outras pessoas que dizem ter um relacionamento com Cristo, mas vivem de uma forma totalmente imoral. Eu lembro que eu tinha um amigo que era filho de pastor e ele era filho de pastor e eu admirava muito ele. E um dia ele me contou que ele saía e bebia, que ele se masturbava, que ele tinha relacionamento, e no meu coração eu senti uma paz. Falei, uau, se esse que é meu irmão em Cristo, é filho de pastor, está fazendo tudo isso, então não há por que me preocupar, porque certamente é um homem de Deus que ama a Cristo e vai para o céu. Então aí eu me senti em paz andando na minha vida de pecado. Esse é o perigo. Esse é o perigo disso. E quantas pessoas estão sendo influenciadas, não buscando o que diz as Escrituras, mas olhando para pessoas que se chamam cristãs, que eles têm como referência, como ídolo, e então eles ficam em paz na sua vida de pecado, né? Então esse é o perigo, e isso é algo que a Bíblia nos alerta sobre isso. Mas vamos continuar lendo, verso 11. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dizendo-se irmão seja imoral. E aqui olha o que ele fala: imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Gente, muitos se assentam com pastores ladrões, que nem deveriam estar se assentando com esses. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Uau! Uau! Então, Vamos voltar, exatamente. Não é à toa que chamam de influência, estão falando aqui no chat. Exatamente isso. Influenciam. Influenciam. E por isso é tão importante, sim, eu levantar minha voz para exortar alguém que influencia tantos. Que influencia tantos. E com a esperança que ele mesmo seja confrontado, que vamos ver como Paulo fazia isso, com a esperança que venha nesse arrepender. Às vezes o confronto é mais necessário. Na verdade, o confronto sempre é mais necessário do que apenas um encorajamento, né? Uma motivação. Ah, você consegue. Não, você tem que ser confrontado, pois é muito bíblico. Mas vamos voltar então, vamos ler. Amém? Vamos voltar pro verso 1 e vamos desminsando isso juntos. Eu vou mostrar para vocês a forma que vocês devem estudar a Bíblia, né? Vocês devem ir e pegar parte por parte e cada palavra e cada frase entender o que o Espírito Santo estava querendo dizer com cada uma dessas partes. Amém? Então estamos em 1 Coríntios 5 e vamos voltar para o verso 1, que diz assim: Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos,
a ponto de alguém de vocês possuir mulher do seu pai. Então vamos lá. Aqui, primeiramente, está falando que as pessoas ao redor estão ouvindo do que está ocorrendo. Então não é algo oculto. Não é como quando você vai para o seu pastor e você confessa seu pecado. Se você vai para o seu pastor e confessa seu pecado e seu pastor vai e expõe isso para todo mundo, isso está muito errado. E eu fiz um vídeo falando sobre confissão e muitas pessoas falaram: eu não consigo confessar para os meus pastores porque eu já fiz isso e eu fui muito traída. E é verdade, esses são traidores. E não deve ser assim. O nosso pecado, quando nós nos arrependemos, não devemos ser condenados por aquilo que fizemos e já recebemos perdão. Mas quando nós estamos em pecado imoral, visível para todos, como aqui por toda parte se ouve, por toda parte. Eu nem estou falando sobre só a igreja. Diz que se ouve de uma imoralidade entre a igreja que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir mulher de seu pai. E o que diz no verso 2? E vocês estão orgulhosos. Muitas pessoas vão dizer, sim, é verdade, é verdade. Aqui Paulo está falando de um pecado específico, que só é o caso quando alguém está dormindo com a mulher do seu pai, com sua madrastra, né? Só que esquecem que depois, eu já li tudo isso para vocês, que no final, Paulo está falando, olha, os que são idólatras, os que são caluniadores, os que são ladrões, né? Ele não está falando só apenas com aquele que está dormindo com sua madrastra. Mas ele está usando esse exemplo que está sendo ouvido por todo lugar. E eu pergunto para vocês, vamos lá. Vamos lá, eu faço isso, é difícil para mim. É difícil para mim falar tanto e nomear Neymar tantas vezes. Mas é necessário. É necessário porque o mundo ouve dos escândalos. O mundo está ouvindo daquilo que ele está fazendo e pessoas apontam para a igreja e apontam para um adúltero. Gente, não precisa ser da igreja. Você vê os comentários, todo mundo tá contra o que ele tá fazendo. Quantas pessoas zombam do Neymar, quantas pessoas o condenam e o julgam que nem estão dentro da igreja. Estamos falando de mundanos que concordam que adultério é errado, que trair a tua esposa é errado. Gente, eu tô falando de algo que todo mundo está ouvindo. Como Paulo, ele diz: olha, todo mundo está ouvindo sobre isso. Então vamos falar, vamos consertar o que está acontecendo na igreja, porque é necessário para a saúde da noiva. Em outros versos, outras partes da Bíblia, diz que por causa disso o evangelho é defamado. É por isso que pessoas falam mal do evangelho. Então, Neymar, se você está ouvindo isso, que você possa vir, confessar e se arrepender. E se arrepender publicamente. E começar a ser um exemplo para Cristo, porque Deus pode usar a vida de Neymar. Mas, mas quem é muito visto e a quem muito é confiado, muito mais será cobrado. Pessoas querem cobrar menos aos famosos, quando a verdade é, devem ser cobrados mais, pois estão a visibilidade de todos e esse é o preço. Esse é o preço. Há um preço que vem com ensinar, há um preço que vem com ser um influenciador, há um preço que vem com isso. E cada um deve entender esse preço. E diz aqui, mas vocês estão orgulhosos. Gente, quantos TikTokers, influencers, estavam nessa última semana lá no evento do Neymar? Falando, Neymar, Neymar, olha, gente, estou aqui no evento do Neymar fazendo promoções. É claro, eles foram convidados para poder fazer marketing para aquela empresa que estava lá. Quantos estavam naquele show do Kirk Franklin? Um outro cristão ministro de louvor que vocês viram, o que eu mostrei para vocês, Kirk Franklin, um cara que rebola no altar e foi zombado pelo mundo em uma premiação. Ele foi zombado pelo mundo. Literalmente, o comediante que estava lá falou: temos aqui o Kirk Franklin no prédio, todo mundo aplaudindo. Falou, Kirk, não vem aqui fazendo como você faz lá nos seus shows gospel, rebolando para Cristo. E todo mundo rindo. Ele falou, rebolando sua parte íntima. E ele falou uma palavra muito grosseira, para Cristo. E todo mundo zombando da fé.
defamando o evangelho com alguém que deve ser exemplo. E aí esses TikTokers, esses influencers, estão lá. Estavam lá fazendo stories. Tinham cantores gospels, Tony Caffrey, Paloma não sei quanto. Lá eu não tenho medo de levantar a minha voz contra esses, porque estamos lendo, e essa palavra deve gerar uma convicção em nós. E eles estão lá, orgulhosos. Olha que Paulo diz, e vocês estão orgulhosos? Olha, eu tô aqui no show do Kirk Franklin. Olha aqui, eu tô no jogo de Neymar. E não sou eu que estou falando isso. É Paulo, é o Espírito Santo dizem, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza. Eu não vi tristeza no rosto desses que foram convidados a cantar junto com o Kirk Franklin, que foram convidados aí a jogar junto com o Neymar, mostrando e exaltando esses homens, os influencers dessa geração, influenciando os jovens da nossa geração a irem completamente contra princípios bíblicos que estamos lendo aqui. E diz, e vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e fazer o quê? Não apenas estar cheio de tristeza e falar, sabe que, Davi? Só ore por ele. Por que você não só ora por ele? Porque não é isso que a Bíblia fala que eu devo fazer. E o meu padrão não é sua opinião e seu conforto. O meu padrão é o que está escrito. E diz, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Isso te choca? Bem, a palavra, ela nos choca, porque ela é uma espada de dois gumes, que confronta tanto lá como aqui. E tem muitas coisas ultimamente que meus pastores têm me corrigido, que a Bíblia tem me corrigido, e cada dia mais eu estou sendo corrigido e ensinado pelo Senhor. Porque quem é santo deve santificar-se mais. Eu não estou falando de pecados de imoralidade. Eu estou falando de atitudes. Talvez coisas que a gente não está expulsando e a palavra me corrige e fala: Davi, você deve estar expulsando. Davi, você deve estar sentando e levantando sua voz, não fique calado. E aí a palavra me corrigindo. E é isso que deve ser. Porque, claro, não somos super-homens, não somos todos santos dos santos, mas somos chamados a nos santificar cada vez mais. Então, aqueles que acham que eu estou errado por exortar e pensam que alguém deve me exortar, é porque todos os dias meus pastores estão aí, prestes a me exortar. E, na verdade, eu vim ao evangelho, eu me converti. Gente, deixa eu falar algo para vocês, vamos fazer uma pausa. Eu estava pregando pelo Brasil inteiro, convidado a todas as igrejas, em todos os estados do Brasil para pregar nas igrejas. Todos os meus vídeos estavam viralizando. Eu estava na ápice do hype. E um dia o pastor Chris Duran me confrontou com o verdadeiro evangelho e me mostrou que eu nem estava convertido. Ele expôs para mim o que estava nas trevas. E quando isso aconteceu, eu falei, meu Deus. Primeiro que eu pensei, nunca ouvi o evangelho tão verdadeiro como esse. O segundo que eu pensei, sendo um jovem, 7 anos ministrando, já 2, 3 anos viajando pelo Brasil pregando a palavra, eu nunca me converti. E foi nesse momento, quando alguém me confrontou, e não tava com medo, o pastor Chris, meu pastor Lucas, né, a mão direita do pastor Chris, eles não estavam com medo de me perder, de me ofender. Porque eles viram os princípios que estão escritos aqui, o poder da confrontação, que a graça se encontra no confronto. Pois é Jesus que nos confronta e mostra para nós. A Bíblia diz, não me envergonhei do Evangelho, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, a sua ira contra a nossa imoralidade, a sua ira contra a forma que vivemos, mas também é revelada a graça, o perdão e o poder que Ele nos dá para ser transformados. Mas primeiro precisamos ser exortados. E diz, vocês devem expulsar da comunhão aquele que fez isso. Então, quantos fora da igreja estão julgando Neymar e defamando, e que está sendo defamado o evangelho? E nós devemos fazer algo. Nós devemos levantar a nossa voz. Mas no lugar de cristãos consertar as condutas de alguém que se professa ser nosso irmão, eles vão e o idolatram, se tornando pior do que esses. Então, verso 3: apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já o condenei.
Eu já condenei aquele que fez isso. Como se estivesse presente. Olhem as palavras de Paulo. Vamos lá. Eu já o condenei. Muitos dizem, não, não há mais condenação em Cristo. Vamos ler Romanos 8, onde fala isso? Vamos ler para quem não existe mais condenação? Vamos ler para quem não pode mais ser condenado? Romanos 8. Porque isso é uma grande mentira que muitos querem fazer. Dizer que não podemos julgar, dizendo que não podemos condenar. Quando Paulo está falando aqui, eu já o condenei. Eu já condenei esse homem. E quando eu chego lá, vamos expulsar. Vocês devem expulsar. Mas lá vou entregar para Satanás. Mas olha o que diz Romanos 8. Vamos entender sobre a condenação? Diz assim: portanto, Romanos 8:1. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então aí não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Muitos dizem que estão em Cristo Jesus. Tito 1, verso 16. Com suas palavras afirmam conhecer a Jesus. Com suas ações o negam. Então, muitos afirmam estar em Jesus, mas vamos ver o que diz. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado, da morte. Então, quem está em Cristo Jesus está livre do pecado. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, aqui está falando, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Quem está na carne se torna inimigo de Deus, porque não se submete a quê? A lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Lembre, não há condenação para quem está em Cristo, e quem está em Cristo não é dominado pela sua carne. E diz aqui que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas há mas do Espírito, ele fala. Se de fato, não são todos que ele está dizendo, vocês que professaram Cristo não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Ele diz, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se de fato. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, qual aqui? Então aqui ele está falando. Ele fala, se de fato você tem o Espírito de vocês, então Cristo está em vocês e para ele não há condenação. E diz, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E quando nós colocamos esses versos e vemos que ele está dizendo quem vive de acordo com as obras da carne não tem o Espírito, então já fica claro o que Jesus disse. Vocês os conhecerão pelos seus frutos. Então, quando você se torna um adúltero, quando você se torna um idólatra, quando você se torna um orgulhoso, quando você se torna um assassino, quando você se torna um ladrão, quando você se torna um desses e você está vivendo nessa carnalidade, então cuidado, porque aí você está vivendo uma vida onde o Espírito Santo não está habitando. E por isso pessoas começam a morrer. Por isso pessoas começam a se adoecer espiritualmente. Se um dia provaram do dom celestial, como diz em Hebreus 6, provaram, mas continuam deliberadamente pecando, então eles começam a se morrer espiritualmente. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não vai ficar enquanto você está assistindo pornografia. O Espírito Santo não vai ficar contigo quando você está adulterando. O Espírito Santo, ele é luz. E a Bíblia diz em 1 de João, capítulo 1, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Pode o Espírito Santo permanecer em alguém que está em adultério, em idolatria, em pecado, em todo tipo de pecado detestável que leva à morte? Agora, eu tô dizendo que quem provou do Espírito Santo e cai no adultério e o Espírito Santo se retira, essa pessoa perdeu sua salvação? Não. Mas está no caminho. Se não se arrepende e recebe de novo, a Bíblia diz em Gálatas 6:1, e é restaurado.
é restaurado, é perdoado, confessando o seu pecado e sendo restaurado, então é como um celular. Se meu iPhone fosse minha vida e meu carregador seria o Espírito Santo, vamos usar esse exemplo aqui. Vamos dizer que essa é a fonte de vida. Se eu permaneço aqui, assim, vai ficar vivo para sempre. Olha aí, eu e Esther. Eu já sei que vocês vão comentar sobre isso. Se permanece assim, o meu celular, então eu posso usar e não vai morrer. A bateria não vai se apagar. Mas, se eu vou, eu coloco meus olhos no que eu não devo. Se eu entro na pornografia, se eu me masturbo, se eu entro no adultério, se eu idolatro, coloco outro Deus no meu coração a não ser Cristo, o Espírito Santo, ele é luz. E o Senhor fala em Hebreus 10 sobre aqueles que insultam, que frustram o Espírito da graça. Ele vai fazer o quê? Ele vai se retirar. E por isso Gálatas 6:1 diz que essa pessoa que foi surpreendido no pecado deve ser restaurado. Porque algo foi quebrado. Algo está mal. Então tá sem o Espírito. O meu celular todavia funciona? Funciona. Mas pouco a pouco a bateria vai acabando. E vai acabando, e vai acabando, e vai morrendo, até que um dia, por ficar tanto tempo sem a fonte de vida, sem se restaurar, ele morre. E ele não pode ser restaurado. E chega um ponto onde o próprio Senhor corta aquele que não produz frutos. É o que a Bíblia diz. O machado está posto à raiz da árvore. Romanos 11, Paulo diz: se Deus não poupou os ramos naturais, quanto mais vocês devem temer a ser cortados, a ser cortados. Só que muitos, vamos dizer, os calvinistas, eles zombam dos arminianos. Eu não sou nenhum dos dois. Eu sou noiva de Cristo e você deve ser também. Mas eles dizem assim: e aí, Arminiano, perdeu sua salvação hoje? Porque muitas pessoas pensam, aqueles que pensam e acreditam, né, que o Espírito Santo se retira quando você entra no pecado, eles pensam que você está perdendo e ganhando a sua salvação, mas não é assim. Outro dia a gente pode fazer um estudo profundo sobre isso, mas a salvação não se ganha e perde dia e noite. Mas, se você chega ao ponto, como dizem Hebreus 10, onde você continua deliberadamente no pecado, Hebreus diz: não resta mais sacrifício para você. E ele diz: julgue vocês. Se aqueles que pecaram contra a lei foram julgados, quanto mais severo o castigo será para aqueles que pisotearam no sangue de Cristo que os purificou. Pessoas que foram purificadas e insultaram o Espírito da graça. Quando Jesus te planta no seu jardim, você se torna uma figueira no reino de Deus. E chega um momento em Lucas 13, com a parábola do vinhateiro, onde o dono do jardim do reino, ele vem, Cristo que plantou, ele vem e lhe pergunta para o vinhateiro. Ele pergunta: por que não está produzindo frutos? E quando o dono vê que não está produzindo frutos, os frutos do Espírito Santo, ele diz: corte essa árvore. Corte essa árvore. Mas o vinhateiro clama e diz: me dê mais um ano para trabalhar nessa árvore. Então, essa árvore não perdeu sua salvação, ainda está no reino, mas está correndo risco. Se não se conserta, se não aceita a correção, se não aceita o adubo, se não se conserta, se não é restaurado por um líder espiritual, como diz em Gálatas 6:1, então quando o dono volta após um ano, ele dirá: corte. Não resta mais sacrifício para esse, como está escrito. Você pode perder sua salvação, mas quando você perder sua salvação, você nunca mais pode ter ela. Deus não fica escrevendo e tirando. É verdade. Mas na parábola do vinhateiro, ele planta uma figueira no seu reino e se não produz fruto, ele tira. Ele purifica em Hebreus 10, mas se essa pessoa profana a sangue que o purificou,
Então não resta mais sacrifício, apenas um severo castigo. Então é isso que nós vemos. Não há condenação para quem está em Cristo, mas quando você entra no pecado, no adultério, na imoralidade, leia 1 de João capítulo 1. Que quem diz que tem comunhão com Cristo, mas anda nas trevas, é um mentiroso. Quem diz amar a Cristo, 1 de João capítulo 2, mas continua pecando, é um mentiroso e não tem a Cristo. Então, vamos continuar lendo um verso 4. É muito profundo, é todo um outro estudo e podemos aprofundar depois. Vamos deixar esse estudo. Vão e leiam para vocês mesmos. E vamos ler isso aqui. Quando vocês estiverem reunidos, verso 4, em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Gente, aqui é onde nós vemos a graça de Deus operando. A graça de Deus expulsará do meio de nós aqueles que estão no pecado imoral, pecado que não estão se arrependendo. Deus nos mandará expulsar e entregar esses a Satanás com a esperança, com a graça, para que essa pessoa seja salvo no dia do Senhor. Muitos acham que a graça é não atirar a pedra. Mas se Jesus tivesse encontrado, porque muitos dizem, Jesus nem atirou a pedra contra a mulher. Bem, essa mulher não era uma cristã. Essa mulher nem era uma judeia, uma verdadeira judeia. Não, era uma prostituta que não estava nos caminhos do Senhor. Mas aí ela foi encontrada pelo Senhor, ela foi perdoada e Jesus falou: vai e não peques mais. O que que Jesus faria se encontrasse essa mulher de novo e ela estivesse ainda na sua prostituição? Bem, eu acredito que é Jesus que fala através de Pedro e o Espírito Santo que fala através de Pedro e Paulo e João para escrever as cartas. Então vamos ver o que Jesus falaria. 1 de Pedro 4, 1 a 5. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, você não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, na bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lançam com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Então, esse é o novo padrão. Não devemos mais viver como vivíamos antes. E para ser bem sincero, gente, eu leio isso e fala de farras, e fala de bebedeiras, e fala de idolatria repugnante, e eu só consigo pensar no Neymar, que é julgado até pelo mundo quando ele, né, não vai pro jogo, sei lá muito sobre isso, não vai pro jogo e está lá em festa, né? Aquela brincadeira que ele finge a lesão para ir pra festa da sua irmã. E você vê ele lá bebendo e em festa e dançando funk imoral, cometendo adultério. E Pedro está falando disso. Pedro está falando disso. E em 2 de Pedro capítulo 2 diz que aqueles que, olha o que diz, aqueles que estavam quase saindo dessa imoralidade, após terem conhecido a Cristo, se eles voltarem, estão em pior estado do que no começo. Olha o que Pedro diz, olha o que Jesus falaria para a mulher. A mulher que foi perdoada e não foi condenada por Jesus, se encontrasse de novo com Jesus e estava em prostituição, ele diria aquilo que está escrito em 2 de Pedro capítulo 2. Diz, teria sido melhor para essa pessoa nunca ter conhecido a verdade, do que ter conhecido a verdade e voltar a seu antigo caminho. E aí você faz verdadeiro provérbio, que o cão volta para seu vômito e o porco se volta para sua lama. É isso que está escrito. Então, se Jesus viesse a mulher, que todo mundo diz, você está sendo como os fariseus que apedrejariam a mulher. Não, porque Neymar não é a mulher. Vocês, cristãos que estão vivendo no pecado, não são a mulher prostituta. Vocês, pastores e líderes,
Pastores e líderes não são a mulher prostituta que nunca conheceu o evangelho. Vocês são aqueles que conheceram a verdade e voltaram como um porco à lama. E para vocês, a Bíblia diz, teria sido melhor você nunca ter ouvido o evangelho. Então, a graça de Deus é o confronto. A verdade, vamos estudar depois isso. Romanos 1, talvez pode ser nosso próximo estudo. Que quando Deus para de confrontar é porque não há mais graça. E Ele entrega a concupiscência. Quando eu fui conduzido a confrontar, animar essas gerações líderes, eu vejo a graça de Deus. Porque o dia que Deus fala, eu já entreguei esses para essa concupiscência, eu sei que não resta mais sacrifício. Não resta mais graça. Não resta mais esperança para esses. Foram entregados e não conseguem voltar a se arrepender, como diz Hebreus 6. Diz isso, que quem continua pecando não consegue se arrepender mais. Quando Deus os entrega para a sua concupiscência. Verso 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Por que que Paulo fala que devemos expulsar o fermento? Porque um pouco de fermento estraga toda a massa. O que Paulo está nos dizendo, se vocês não expulsam esses do seu meio, se vocês ficam se orgulhando desses, se vocês não confrontam esses, vai estragar tudo. Vai estragar a noiva. Vai estragar aqueles que são puros. Se vocês não fazem isso, é uma alerta. E diz, pois Cristo nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. O sangue do sacrifício não é uma permissão para uma vida de pecado, e sim uma purificação dela. Tem muitos pastores da hipergraça que vão dizer que quando no tempo de Egito, da escravidão do povo de Israel, eles colocaram o sangue sobre as portas. E então o anjo da morte passou e não entrou e não matou os que estavam dentro do sangue, né? Então muitos pastores irão falar que hoje estamos debaixo do sangue. Então não importa o que a gente faz dentro da casa, o anjo da morte irá passar. E não temos o risco de perder a graça, de perder a salvação, de ser pegos pelo anjo da morte. Mas o que Paulo está dizendo aqui, se referindo ao nosso Cordeiro Pascal que foi sacrificado, diz: por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade. Quem celebra o Cordeiro Pascal não pode celebrar o Cordeiro Pascal com fermento velho. Vocês não lembram que quando eles colocaram o sangue na porta também houve requisitos que eles tinham que fazer pão sem fermento e pegar um cordeiro específico e fazer um processo específico para eles serem santos e puros? Houve regras, não era somente colocar o sangue na porta, mas dentro da casa tinha que ter uma pureza. Não podia ter fermento. E por isso, está dizendo, por isso celebramos a festa e não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, senão somos anulados do sangue que está na porta, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Temos que ser sinceros quando ouvimos a palavra e ver o que ela diz, e não apenas colocar a nossa opinião. E temos que conhecer a verdade, pois é a verdade que nos liberta. Verso 9, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Então eu já falei um pouquinho sobre isso. Que Paulo aqui não está falando sobre o mundo, que não devemos nos associar com o mundo. Jesus, os fariseus, eles falavam, olha, você se assenta com pecadores. A verdade é que esse era um insulto que os fariseus usavam contra Jesus, porque ele estendia graça sobre a prostituta e sobre o coletor de impostos.
Mas aqueles com que Jesus andava e se assentava, de fato, eram aqueles que ouviam a palavra. Eles podiam chegar como pecadores e doentes, mas se eles queriam continuar andando com Jesus, tinham que renunciar a tudo. Por isso ele fala para o jovem que queria voltar e enterrar seu pai, ele diz: deixe os mortos enterrar seus mortos. Para o jovem que queria ficar com seu dinheiro, ele fala: você tem que vender tudo. E aquele que amou o dinheiro acima de Jesus, Jesus não se assentava com ele. Na verdade, esse foi embora. O que diz é quando Jesus pregou e as multidões foram embora. E ele falou para os seus próprios discípulos: se vocês não gostam dessas palavras, vocês podem ir embora também. Ele não disse: olha, vou continuar sentando com vocês, mesmo rejeitando a verdade. Não. Porque aqui ele diz, verso 11: mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer dizendo-se irmão, que seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Você tem prestado atenção a essas palavras? Vocês têm vivido a esse padrão? Vocês têm guardado esses princípios? Efésios 5, 8, 13 diz: porque eu sempre acho essa palavra séria. Outra. Outra. Porque outra, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Vivam como filhos da luz e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes exponham-as à luz, porque aquilo que eles fazem é oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Uau! Esse é o nosso chamado. Quem é filho de Deus não deve andar com aqueles que estão nas trevas, no oculto, se dizendo ser irmãos, mas devemos expor tudo o que é exposto pela luz, porque devemos expor isso à luz. Por quê? Porque tudo que é exposto à luz torna-se visíveis, torna-se luz. Essa é a esperança. E ele termina no verso 12, já estou terminando. Pois como haveria eu de julgar os que estão de fora da igreja? É verdade, o cristão não deve julgar os que estão de fora da igreja. Deve estender uma mão de perdão, como Cristo fez. Não devem vocês julgar os que estão dentro. Aqui é o que Paulo está dizendo: não deve julgar os que estão de fora, mas não deveriam vocês julgar os que estão de dentro? Deus julgará os de fora, mas vocês expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, só para vocês entenderem, podemos aprofundar nisso a semana que vem, sobre a justiça, sobre o julgamento, que uma das maiores mentiras é falta de conhecimento que existe na igreja. E falta de conhecimento que existe na igreja é a famosa frase: não julgueis. Não julgueis. Se vocês querem, posso aprofundar nisso, porque vocês têm o direito de perguntar: mas Davi, não está escrito em Tiago que não deveríamos julgar nossos irmãos? Paulo não fala depois em Romanos, não está dito em Mateus 7 que não devemos julgar? Bem, eu posso explicar isso para vocês. Podemos ler e ver de fato o que significa. Mas vocês me dizem, vocês querem fazer isso agora? Eu falei 30, 40 minutos, né? Tô batendo 40 já. Ou vocês querem esperar para a semana que vem e aprofundamos nisso? Eu vou deixar vocês escolherem aí, porque tem uma última coisa que eu quero falar para vocês. O ponto de tudo isso. Vamos lá, vou ser rápido, ok? Depois a gente pode aprofundar. Eu vou desafiar vocês. Eu vou me desafiar. Isso que vocês devem fazer com as escrituras. Não podemos pular apenas aquilo que não nos convém. Então, Tiago 4, 11 a 12 diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga, a lei não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Talvez vocês estão ouvindo isso e falando: caramba, que dilema. Que dilema em qual estamos, né? Quando eu li isso, eu falei: Senhor, como assim? Literalmente parece o oposto de tudo que limos. Então temos que ler mais.
Porque a Bíblia você não pode apenas pegar uma parte, tem que pegar todo um contexto. Mateus 7, 1 a 5 diz: Não julguem para que vocês. Por que não julguem? Para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir-los. Por que que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: Deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui já começamos a entender. Aqui está dizendo: você não deve julgar o seu irmão que tem um cisco quando você tem um tronco. Mas no momento que você tira o tronco, você deve ir e ajudar o seu irmão, tirar o cisco. João 7,24, não julgue pelas aparências, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então aqui Jesus está mostrando o que Tiago está querendo dizer. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado. O que que disse aqui, voltemos, Mateus 7, diz, com a mesma medida que vocês usam para julgar, vocês serão julgados. Muitas pessoas falam assim para mim, você está julgando e com essa mesma medida você será julgada. E eu falo, glória a Deus. Glória a Deus porque eu entendo a graça no julgamento. Eu entendo a graça quando o meu pastor vem e me confronta quando eu estou no erro. E eu abraço isso porque eu sei que é para o meu bem. Eu sei que a graça me exorta, me ensina a viver em santidade. Eu sei que ela me ensina a ser disciplinado e que Paulo diz para Tito, vai, exorta e corrige as pessoas, assim como você tem sido chamado a fazer. Então eu amo ser medido pela mesma medida que eu uso, que todos sejamos medidos por essa medida. Mas se eu vou vir e querer apontar o cisco do olho do meu irmão, eu preciso tirar o tronco do meu. E já foi feito. Os meus pastores, os discípulos que estão aqui, podem testemunhar disso. E se eu estiver aqui com um tronco no meu olho, julgando aquele que tem um cisco, eu estou sendo um hipócrita e vocês podem me julgar e Deus me julgará. Mas se eu tiro o tronco, Jesus fala, aí vai, tira o cisco. Ele diz, não julgue apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. É disso que Tiago está falando. Romanos 2, 1 a 3. Olha aqui. É sobre aqueles que julgam com hipocrisia que não devemos fazer. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Isso é que a Bíblia está falando que nós devemos julgar. Sabemos que o julgamento de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do julgamento de Deus? Então vamos lá. Se você realmente acredita que o que Tiago está dizendo está contradizendo o que Paulo nos ensina sobre julgar quem está entre nós, então quem ganha nessa conversa não é nem Neymar, não é nem aqueles que estão nos meus comentários, nem os pastores da Hipergraça. Quem ganha é o ateu, que pode dizer: você vê que sua Bíblia se contradiz e que não é verdadeira? Então, não. A Bíblia não está se contradizendo. A Bíblia nos está ensinando como fazer julgamentos justos. Tiago, se você ler o contexto, ele está falando daqueles que julgam pela aparência. Ele está falando sobre pessoas que estão sendo maldosas no julgamento para abaixar os outros e não para corrigir, confrontar com esperança, como Paulo faz. E eu vou te mostrar quando Paulo exortou Pedro. Vamos dizer que Paulo ele fez um vídeo no Instagram para a igreja, para confrontar Pedro e chamá-lo pelo seu nome. Só que não era um vídeo, era uma carta. Eu acho que se ele estivesse hoje, ele não estaria escrevendo cartas. Eu acho que ele estaria gravando vídeos. Porque essa é a nossa forma de comunicação, né? E aqui ele diz assim, em Gálatas 2, 11 a 14. Vamos lá, eu tô terminando. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, então aqui Paulo, ele está escrevendo a Gálatas e ele está exortando e colocando aí para todos lerem o nome de Pedro. Ele não está falando alguém, não, ele está falando quando Pedro veio a Antioquia,
enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Paulo enfrentou Pedro face a face por uma atitude condenável. E diz: pois antes de chegarem alguns de parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Então, Paulo está aqui condenando a hipocrisia de Pedro. Está deixando para nós saber. E Paulo fez um vídeo aqui para toda a igreja saber que houve fermento velho em meio a aquilo que deve ser novo. E então ele confrontou seu irmão em Cristo. Ele se levantou e confrontou até uma autoridade de Cristo que estava no pecado. E diz assim: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, então quando vemos que não estão andando com acordo a verdade do evangelho, o que ele diz? Declarei a Pedro num quarto privado? Não. Aqueles que falam, por que você não chama ele no DM? Porque ele está pecando na frente de todos. E aqui Paulo diz, quando eu o vi, eu declarei a ele, diante de todos, Paulo o julgou e o corrigiu. Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Então, aí você vê, ele vai explicando mais sobre esse julgamento e essa exortação que ele faz com Pedro. E o que Pedro fez? Chorou? Pedro foi e falou: ah, estão me julgando. Jesus não atiraria uma pedra a mim. Não. Sabe o que Pedro faz? Pedro, ele certamente se arrependeu. E em 2 de Pedro capítulo 3, ele honra a vida de Paulo que o corrigiu. E ele diz, nas cartas de Paulo, ele escreve coisas difíceis para entender. E muitas pessoas tentam distorcer as suas palavras para a sua própria condenação. Quem está de pé, cuidado em não cair. Ele está falando de experiência, porque Pedro estava de pé e caiu e foi confrontado. Mas a graça do Senhor o alcançou através da vida de Paulo. Como a graça de Deus alcançou muitos através de um carrossel. E se Neymar viu esse carrossel, que talvez é provável porque eu sei que muitos amigos do Neymar estavam lá nos comentários e o viram. Então a graça de Deus foi e o exortou e o alcançou na frente de todos, assim como Paulo fez com Pedro. O que você tem a dizer então? Será que vocês que comentaram essas coisas poderiam falar para Paulo a mesma coisa? Acabemos de ver Paulo exortar alguém e condená-lo e julgá-lo e confrontá-lo. Vocês diriam para ele: que feio, Paulo. Olha, eu tô lendo os comentários, né? Que feio, Paulo, um pastor, um apóstolo julgando o seu irmão. Usar o nome de alguém para estampar o erro de milhares de pessoas é baixo, eu diria. Não foi isso que Paulo fez? Usando o nome de Pedro? É Satanás que acusa. Você acabou de chamar Paulo de Satanás. É, é por pessoas como Paulo, né? Que as pessoas não querem ir para a igreja. É o que eles estariam falando. O evangelho que aponta também te condena. Não foi Paulo que diz, por causa que você está indo em contra a verdade do evangelho, eu vou te apontar na frente de todos? Mas esses aqui diriam, Paulo está condenado porque ele está apontando. E eles diriam muitas coisas, né? Não julgue Paulo, senão você será julgado. E essa geração de hoje, que não tem conhecimento bíblico. E eu termino com algo, a parte mais importante de tudo isso, para vocês entenderem de fato onde está meu coração. Esse é o nosso chamado, e nós não podemos nos ficar calados diante disso. Senão Satanás irá destruir nossa igreja. Senão Satanás irá destruir a noiva, por isso você tem que se levantar. Mas lembrem o que eu disse. Se você tem um tronco no seu olho, você tem que tirar ele. Então agora, que todos nós possamos olhar para nós mesmos. Antes de orar, eu estava lá no banheiro aqui, né? Eu me enfio lá no banheiro, coloco o meu louvor e eu começo a orar. Antes de entrar aqui, eu estava orando. Estava orando lá no banheiro, pedindo. E eu falei, Jesus, antes de eu entrar nesse live, onde eu vou falar sobre isso, sonda-me.
E mesmo que fosse algo tão pequeno, eu senti o Espírito Santo me cutucando, que eu tinha que levar algo para o meu pastor. Eu vou falar para vocês, eu vou me abrir aqui com vocês. Eu tava assistindo uma série de vikingos. E mesmo que eu tava sendo muito prudente e chegou uma cena que era uma cena imoral, eu pulei essa cena. Pulei. Eu não vi nada, eu não senti nem tentação. Mas quando eu estava orando, o Espírito Santo me começou a condenar e acusar. E eu falei, como que eu poderia entrar nessa live e apontar o erro, o cisco, sendo que eu tô com um tronco aqui nos meus olhos? Então sabe o que eu fiz? Eu chamei meu pastor, nessa hora eu estava orando, eu chamei meu pastor. Eu falei, pastor, queria te confessar e renunciar a algo. Eu comecei a assistir uma série e teve uma cena muito pesada. Eu pulei, eu não senti nenhum tipo de tentação, mas o Espírito Santo está me cutucando. E eu orei assim pro Senhor quando eu tava mandando mensagem. Senhor, eu prefiro muito mais abrir mão de uma série de vikingos e medieval que acho muito legal e eu gosto da história. Eu prefiro muito mais abrir mão disso se isso pode afetar meu relacionamento contigo. Eu prefiro muito mais estar em paz na tua presença do que estar entretido por uma série. Esse é o verdadeiro pastoreado. Esse é o verdadeiro discipulado. Quando você tem pastores que te ensinam isso, porque eu aprendi isso do meu pastor. E eu fui lá e eu confessei e eu renunciei. E assim que eu confessei, assim que eu renunciei, assim que foi confessado, e meu pastor me direcionou e disse: Davi, você não deve assistir isso. Você não deve assistir isso. Não, não cabe a nós assistir essas coisas. Quem é santo santifica-se mais. E eu falei, amém, pastor. Glória a Deus. Eu falei assim, como eu sou grato por ter um verdadeiro pastor. Eu falei isso pra ele. Obrigado, que bênção. Eu tô me sentindo sendo corrigido pelo Senhor. Que bênção. E eu estou expressando isso pra vocês entenderem que não. Eu não estou sendo hipócrita aqui. A mesma medida que eu estou julgando, eu fui julgado. A mesma espada que corta lá, está cortando aqui. E esse é o verdadeiro evangelho. Então agora vocês se examinem. Será que você é aquele com qual eu não devo me assentar? Ou com qual a noiva não deve se assentar? Será que você, ouvindo essas palavras, na verdade foi tão confrontada por elas porque você sabe que ainda está vivendo na imoralidade? Que ainda está preso à antiga natureza? Será que você está aqui aprendendo sobre como julgarmos os nossos irmãos em Cristo, para que você mesmo saiba como se julgar? Bem, Paulo diz: examine que a fé que você tenha é verdadeira. Alguém disse aqui: o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Ele é o pastor dos pastores. Diz a palavra que ele é o supremo pastor, rei dos reis, pastor dos pastores, e disse que ele mesmo estabeleceu os pastores. Diz a Bíblia que ele mesmo estabeleceu os profetas. Diz que ele mesmo estabeleceu os apóstolos e que ele deu os ministérios. E foi o pastor, sim, Jesus é o verdadeiro, o pastor dos pastores. E foi ele que escolheu colocar autoridade sobre essa terra. E em Hebreus diz que devemos nos submeter a essas autoridades, pois eles prestarão conta a Jesus por nós. Então não fuja da verdade. Não tenta dizer, não, o meu relacionamento é entre eu e Jesus. Isso é uma desculpa para esconder os seus pecados. Mas a Bíblia diz: confessem seus pecados uns aos outros. A Bíblia diz em Gálatas 6:1: se você é surpreendido no pecado, sabe quem te restaura? Aqui não diz que o verdadeiro pastor Jesus te restaura. Diz que Jesus escolhe, em Gálatas 6:1, dizer: se você é surpreendido no pecado, então líderes espirituais devem te restaurar. Sabe por quê? Porque quem quer só prestar contas a Jesus nem ter vergonha na cara e continua na sua vida de pecado, porque por alguma razão os humanos sentem mais confortáveis estar no seu pecado e confessar apenas para Jesus, para que sua imagem não seja contaminado, e eles se tornam orgulhosos e vaidosos porque não querem confessar seus pecados a verdadeiros pastores. Mas eis-me aqui, um homem
se humilhando diante de vocês, mostrando os meus erros e confessando os meus pecados a líderes espirituais. Coisas tão pequenas, onde eu sei que nem era um pecado, mas estava me manchando. Era uma alerta do Espírito Santo. E essa humildade, eu, um pastor, indo ao meu pastor, eu poderia ter ficado aí e falar: Deus, eu não preciso falar isso para o meu pastor, é uma coisa tão boba. Mas o Espírito Santo diz: renuncia, porque aquilo que é posto à luz se torna luz. Aquilo que é posto e posto na luz se torna luz. Então, eu não tenho problema em te corrigir aqui na frente de todos, pois você está aqui comentando na frente de todos. Não venha enganar outros, após o Senhor Jesus ter ensinado algo tão lindo para cada um de nós. Amém? Amém. Se vocês estão se avaliando e dizendo: Davi, eu não tenho pastores a quem confessar. Se você vê que você não tem sido ensinado assim e você não tem esse tipo de discipulado, o que eu estou fazendo com vocês é algo que eu faço todas as semanas com meus discípulos que estão ao redor do mundo. É algo que eu faço um a um com os meus discípulos. Eu tenho discípulos na Índia, eu tenho discípulos em tribos indígenas, eu tenho discípulos em cidades como Brasília e São Paulo, eu tenho discípulos aqui no Paraguai. E eu me ajunto com eles e eu ensino assim. Eles confessam seus pecados e eu ajudo eles a ser restaurados, como meu papel, como um líder espiritual. Eu oro por eles, pois a oração de um homem justo é poderosa e eficaz. Eu conduzo eles a viver vidas santas, para ser apresentados ao Senhor, e eu presto contas ao Senhor como um vinhateiro. Ao Senhor, eu presto contas, pois é isso que a Bíblia diz. E não sou apenas eu estou aqui com 2 vinhateiros, que também têm seus discípulos. Um aqui é de Minas Gerais, que passou por todo esse discipulado, como eu passei, como muitos aqui nos comentários passaram, e agora é um missionário aqui, Paraguai comigo. Outro é um jovem de Paraguai que estava aqui, foi discipulado por nós lá de longe. E agora, por causa desse jovem que começou a compartilhar esse evangelho com outros aqui, Deus nos chamou a plantar uma igreja aqui no Paraguai. Hoje estamos cuidando de vidas aqui fisicamente, mas como Paulo, mesmo nós estando presente fisicamente, estamos presentes em espírito, com a noiva ao redor do mundo. E se você quer vir e ser como esses que se aproximaram, como eu que me aproximei, como outros que estão aqui, que um dia saíram de uma live como essas e vieram e falaram: pastor, eu quero ser discipulado. Então, vocês podem ir ao link que está na minha bio. Gente, nós não pedimos o teu dinheiro, nós não pedimos os seus aplausos, o único que queremos é sua vida no altar. O cadastro é porque muitas pessoas ficam com preguiça, não querem fazer o cadastro. Já mostra pra nós que não vale a pena discipular alguém que tem tanta preguiça, né? A pessoa não quer renunciar. E uma forma que aqueles que verdadeiramente querem, vêm. Porque nós nos dedicamos muito a esse discipulado. E essas pessoas passam o seu contato para nós e nós entramos numa ligação com eles. E começamos a ensinar. Então, se você faz esse cadastro, vamos te ligar. E vamos começar a te discipular à distância, né? E vamos começar a juntar e ter momentos como esses. Eu estava tendo esse momento aqui com meus discípulos no Google Meets, onde oramos juntos, onde aprendimos juntos, onde fizeram perguntas. E eles são meus discípulos e eu me ajunto com eles individualmente todas as semanas. Hoje, depois disso, vou comer rapidinho, terminar meu jejum e ir e fazer meu discipulado com meu discípulo Gabriel, né, de Brasília, né? Vou ver como ele está. Eu vou perguntar para ele: Gabriel, como estão seus olhos? Você tem pecado? Para confessar? Vamos, seja sincero com seu vinhateiro, assim como eu faço com todos os meus outros discípulos. Amém? Então, se é isso algo que você deseja, acredito que é um propósito que você chegou aqui até o final. E você pode ir. Se ainda você não está certo, lá nessa bio, há também outro link, uma pregação. E você pode assistir essa pregação onde eu ensino mais sobre a parábola do vinhateiro. Então é isso, né? Agora eu quero orar. E depois vou deixar vocês, né, comentarem, vou responder as perguntas de vocês aqui um pouquinho. Porque eu sinto meu coração aquecido com a comunhão que muitos tiveram aqui comigo e eu tive com vocês nesse momento. Amém? Que bênção. Olha, aí tá meu discípulo aqui de Paraguai. Amo ser pastoreado por ti,
my pastor. Ruben vem nos finais de semana aqui. Ele que monta aqui as câmeras e me ajuda, né? Um verdadeiro servo do Senhor. Que uma bênção. Tem outros aqui, jovens do nosso ministério. A Esther Duran, né? A minha noiva. A minha noiva. Né? Que é uma bênção na minha vida. Que tá aqui me apoiando, né? Falou. A última vez que eu fiz live eu não avisei pra ela, ela ficou toda chateada. Por que você não me avisou e tal e tudo? Queria estar lá com você. Gente, que lindo isso, né? Mas amém. Eu tô aqui ficando tudo vermelho. Vamos orar. Fechem os olhos. Pai, muito obrigado por esse momento na tua presença. Senhor, eu te agradeço. Pois mesmo que houve muitas pessoas, talvez, que não gostaram dessas palavras, foi assim contigo, Jesus, quando tu pregavas a verdade. E a verdade, quem aceita ela, verdadeiramente será livre. Talvez há pessoas que ouviram essas palavras e no lugar de estar pensando nos outros, primeiramente pensaram em si mesmos. Que bênção. Que bom. Pois esses agora têm uma oportunidade para confessar os seus pecados. Tem uma oportunidade para renunciar, Senhor. Pois é isso que tu desejas de nós, uma noiva santa, uma noiva separada, Pai. Eu te agradeço, Pai, por isso tenho levantado minha voz sem medo. É por isso, Senhor, que eu confronto sem medo, pois eu sei que no confronto existe a graça. Eu sei que na exortação existe a graça. Eu não me envergonharei do teu evangelho, Pai, pois no teu evangelho a tua justiça é revelada. E essa é a tua justiça, que há mais severidade, como dizem Hebreus 10, na graça do que na lei. Porque na graça tu tens nos dado o poder para ser livres. Porque na graça não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E nós devemos guardar isso, nós devemos zelar por isso, nós devemos ter fé nisso, que temos tudo o que precisamos para viver vidas santas e agradáveis a Ti, Pai. Senhor, eu te agradeço por essa espada que estava aqui nesse momento, cortando tanto lá e tanto cá, Senhor, que nós possamos ser homens e mulheres que se analisam, autoavaliam todos os dias. Homens que vêm à tua presença dia após dia dizendo: sonda-me. Sonda-me, pois somente tu me conheces. E assim, quando tu revelas aquilo que está podre em nós, nós podemos ir com confiança nos líderes espirituais que tens nos dado e confessar e expor, pois aquilo que está nas trevas precisa ser exposto. Tu já sabes tudo. Não deveria isso significar então que devemos fazer como está escrito e confessar os nossos pecados uns aos outros? Confessar os nossos pecados a homens espirituais. Senhor, eu tenho muita compaixão, pois eu sei que tem pessoas aqui que foram feridos por igrejas, por líderes que não souberam os tratar. Não souberam os consertar, não souberam os restaurar, pois Gálatas 6:2 diz que esses líderes devem restaurar com mansidão e que eles mesmos têm que ter cuidado a não cair em tentação. Mas muitos nessa geração não conhecem líderes verdadeiros, pois a igreja brasileira está poluída por lobos, por falsos. E agora eu estou dando autoridade. Agora eu estou dando voz. Agora estou chamando os chamados e os mensageiros e dizendo: levantem sua voz. Levantem sua voz e não deixem com que esses lobos venham enganar mais. Levantem-se, saiam das suas cavernas e levantem-se contra o sistema de Jezabel, que tenta oprimir a voz da verdade. Saiam desse sistema de Saul, que tenta oprimir os verdadeiros adoradores. Senhor, há um povo se ajuntando na caverna de Adulão, se preparando para lutar junto a Davi. Os verdadeiros. Pessoas que não são, talvez, de muita fama, pessoas que talvez não têm muita inteligência, pessoas que talvez nem são muito sábios ou muito domínio, os desprezados. Mas você escolheu aquilo que não é para envergonhar aqueles que se acham ser algo.
Você escolheu aqueles que não são sábios aos olhos do mundo para envergonhar os mestres e os teólogos que se acham sábios, mas são hipócritas. E por isso, Pai, eu oro por aqueles que estão aqui, que hoje estão sendo alcançados pela tua graça. Abre tuas mãos se você está ouvindo essa oração. Confessa em voz alta seu pecado, procure líderes verdadeiros e receba, se assim for sincero e verdadeiro, receba o seu chamado a andar na luz daqui para frente. Assim como Jesus disse à prostituta, eu digo a você, vai e não peques mais. Vai, encontre-se com seus irmãos e suas irmãs em Cristo. Ande na luz, abre sua boca e não peques mais. Obrigado, Pai, pois há pessoas aqui sendo tocadas pelo Teu Espírito Santo. E hoje ouviram o verdadeiro Evangelho, assim como um dia o pastor Cris Duran e o pastor Lucas pregaram para mim. Obrigado, Senhor. Em Teu santo nome que eu oro. Amém.